telespectadores da TV Ali, ouvintes da Rádio Ali, trabalhadores da imprensa. Eu quero, senhor presidente, primeiro me manifestar e dizer que assinei a propositura do deputado Vicente Lopes de que o nome do aeroporto da cidade de Manaus seja o nome do ex-governador, por sua história, por seu compromisso, por sua luta nesse estado, o professor Gilberto Mestrinho. Mas eu quero aqui, senhor presidente, dizer que estivemos juntos, fiz uma solicitação e dos deputados presentes, eu me recordo aqui da presença do deputado Marcos Rota, do deputado Marcelo Ramos e outros deputados. Nós visitamos as obras do aeroporto Eduardo Gomes, inclusive com o compromisso da entrega dessa obra ser agora em dezembro. E eu estive recente no aeroporto Eduardo Gomes, e só relatar que realmente a obra está em passos bem célere, mas que no que tange ao acabamento, e é o que eu posso afirmar, eu não posso afirmar da qualidade estrutural, a obra parece de péssima qualidade, seja no acabamento do forro, seja no acabamento do piso, seja no acabamento de instalações. Inclusive, eu estou requerendo informações junto à Infraero daquilo que a gente pode contribuir, pode somar, porque entendo eu que esse é um investimento de grande monta e esse aeroporto é de fundamental importância não só para a população da cidade de Manaus, mas também para todos aqueles que utilizam Manaus para se deslocar, principalmente para os países vizinhos e, especificamente, deputado Vicente Lopes, para Miami, que é um grande destino, a partir da cidade de Manaus, de muitos que se deslocam de outras regiões do país para embarcarem no aeroporto da cidade de Manaus. Então, eu constatei, acredito que outros colegas também já constataram, a péssima qualidade de obra de acabamento no aeroporto Eduardo Gomes. E isso a gente ainda não pode constatar no Eduardinho, espero que isso não ocorra no Eduardinho, porque é uma obra, volto a ressaltar, com um grande investimento que está sendo realizado, e esse aeroporto é de fundamental importância, tanto no que diz respeito a passageiros, mas também de logística, tendo em vista que o aeroporto Eduardo Gomes é o terceiro maior aeroporto em movimento de carga do nosso país. Mas, senhor presidente, eu quero aqui relatar um fato. Hoje, a mídia, os jornais, os matutinos da cidade de Manaus noticiam que a empresa Vivo estará instalando e possibilitando a população de uma comunidade rural do município de Barreirinha com a telefonia móvel, com a telefonia celular. Então, vejamos, quando dos depoimentos e da constatação das visitas da CPI, o deputado Marcos Rota, presidente da CPI, tomou conhecimento de que nesta localidade, nesta comunidade, tinha lá uma antena que servia como base para que pudesse garantir a comunicação das cidades próximas, e destacando aí o caso de Parintins. Por força da natureza, ocorreu um raio naquela região e deixou o município de Parintins isolado. Mas qual foi a informação que o deputado Marcos Rota recebeu? Que eles iam cortar este sinal, iam deixar aquela região isolada. E o que fez a operadora? Correu para atender a demanda da comunidade, de garantir o funcionamento da telefonia móvel naquela região. E qual é a conclusão que eu chego, senhor presidente e deputado Marcos Rota? Que as operadoras não tomam as providências no sentido de melhorar a comunicação na cidade de Manaus, nos municípios do interior do estado. Agora, o município de Juruá ficou mais de 4 dias sem telefonia móvel, num blackout, num apagão, por parte da operadora TIM. E isso fica claro que quando as empresas estão pressionadas, ela resolve. Falta, com certeza, a mão firme de quem tem o papel e a responsabilidade de fiscalizar, de punir, de tomar as medidas necessárias, para que tanto as empresas de telefonia móvel, quanto as empresas de telefonia fixa, como de internet, possam entregar o serviço pactuado para com o consumidor. Lamentavelmente,
Este é um fato e isso é uma realidade. Vide o que vai ocorrer agora nessa comunidade. Parabenizo a comunidade, mas isso é a demonstração clara e fica muito evidente. Inclusive, senhor presidente, uma das operadoras quis argumentar aqui no plenário dessa casa, quando ouvida, de que o sinal aqui na Assembleia é ruim da telefonia móvel, porque eles não podem instalar uma antena aqui, como se a responsabilidade fosse do Poder Legislativo e não da operadora, que tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade para quem compra este serviço, que é o consumidor. Veja o absurdo, veja o absurdo. O outro, de que teriam dificuldades na legislação ambiental ou na burocracia para instalar suas antenas. Deputado Marcelo, nenhuma operadora deixou de instalar antena, torre ou site por problema de licenciamento ou burocracia. Muito pelo contrário, o representante da prefeitura aqui foi muito claro em dizer que a grande maioria das torres instaladas em Manaus estão, inclusive, sem licença ambiental e sem nenhuma licença. Então, fica claro a negligência, fica claro a omissão da Anatel em fiscalizar essas empresas e garantir o funcionamento mínimo, de mínima qualidade, para com a população do estado do Amazonas. Ouço o deputado, o eminente deputado Marcelo Ramos. Deputado Sidney, primeiro, parabenizar Vossa Excelência com a firmeza que tem atuado junto à CPI da telefonia. Em relação à comunidade de Pedras, na verdade, desde a semana passada, já foi rebaixado o sinal, justamente como consequência da pressão que eles deram ao cortar a antena. E nós estamos indo lá amanhã, salvo engano, Vossa Excelência tem outro compromisso e não poderá ir, mas na semana passada o representante da Vivo entrou em contato com a CPI e disse que o sinal já estava pronto, que já estava preparado para abrir o sinal, se nós queríamos que esperasse para que nós fôssemos lá inaugurar o sinal. E é óbvio que nós manifestamos imediatamente que o sinal fosse autorizado e que depois, de acordo com a nossa agenda, nós iríamos lá, iremos até lá amanhã. Mas registrar também, deputado Sidney Leite, que como consequência desse episódio, uma outra medida, e era até importante que o deputado Tony Medeiros pudesse acompanhar, que é lá de Parintins, uma outra medida está sendo tomada. Hoje, o sinal para sair de Manaus e chegar até Parintins, ele passa por 14 antenas repetidoras, uma delas a antena de Pedras. E agora, a Vivo já iniciou os trabalhos, levando sinal de telefonia e internet para Parintins através de Terra Santa. Então, eles têm um cabo de fibra ótica em Terra Santa e levarão agora de Terra Santa até Parintins. De Terra Santa para Parintins, precisa de apenas 4 antenas repetidoras. Portanto, você vai ter menos perda nesse tráfego, além do que, a partir da conclusão dessas obras, você vai ter redundância. Tendo um problema numa, você tem a outra como segurança. Então, aumenta a capacidade e garante mais segurança para o serviço. Eles garantem que inauguram ainda no início desse ano que está prestes a começar, e eu tenho convicção de que essa medida vai melhorar bastante a telefonia e a internet no município de Parintins. Era apenas esse registro. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Marcelo. E para concluir, senhor presidente, eu quero aqui ressaltar, da alegria de ter podido participar desta CPI, do empenho de todos os membros, tanto do presidente Marco Rota, do relator da telefonia móvel, deputado Adjunto Afonso, do deputado Luiz Castro, que um período suplente depois se tornou efetivo, com a saída do deputado Vanderlei Dallas, que assumiu uma secretaria no governo do Estado, do deputado Marcelo Ramos, relator da internet, mas vou aguardar, senhor presidente, a entrega do relatório final. Os relatórios individuais já foram repassados. O deputado Marcelo Ramos ficou na incumbência de apresentar esse relatório final, deputada Conceição. Mas aqui, sem querer me antecipar, acredito que nós temos um material robusto. Esse trabalho é um trabalho fruto de muito esforço e dedicação por parte desses parlamentares, mas registrar também o interesse da comunidade, sejam dos municípios onde nós estivemos presentes, sejam das instituições e
organizações da sociedade civil que se passaram aqui por essa casa nas oitivas. Mas dizer que com esse material, este poder terá, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, terá um instrumento muito forte para bater as portas da justiça e das instituições e de agências competentes para que, de uma vez por todas, nós possamos resolver esse problema de comunicação aqui no Estado do Amazonas. Ouço o eminente deputado Marco Rota e presidente da CPI da comunicação aqui no Estado do Amazonas. Deputado Sidney, eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, o posicionamento do deputado Marcelo converge nesse aspecto muito do que nós pensamos e realizamos nesta CPI. É claro, é evidente que uma comissão parlamentar de inquérito, ela não consegue resolver todos os problemas, mas eu não tenho dúvida alguma de que com o processo investigatório, com as nossas audiências, com as nossas diligências, com as nossas visitas ao interior do Estado do Amazonas, muitos frutos foram já colhidos e muitos serão colhidos ainda com o advento dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, de uma maneira geral, deu um passo importante com esta comissão parlamentar de inquérito para se aproximar ainda mais da sociedade e trazer da sociedade o seu processo de indignação também com a qualidade dos serviços ofertados na capital e principalmente no interior do Estado do Amazonas. O caso de Pedras é um caso emblemático. Este caso foi alertado durante uma audiência pública no município de Parintins, relatada pelos vereadores de Barreirinha, que narraram com riqueza de detalhes a revolta de mais de 3 mil pessoas que habitam a comunidade de Pedras, onde está instalada a Torre da Vivo, que emite sinal para Parintins, mas em Pedras, no município de Barreirinha, eles não têm sinal, ou não tinham sinal. Por pressão da comunidade, por pressão dos vereadores e por pressão da comissão parlamentar de inquérito, alertados que foram inclusive os representantes da Vivo aqui mesmo nesse plenário, formalizaram então um termo de ajustamento de conduta assinado entre a Vivo e o relator, o deputado Marcelo Ramos, que representou a CPI. Esta semana ou na semana passada já houve o rebaixamento do sinal. Amanhã, integrantes da CPI estarão no município de Barreirinha e irão se deslocar até a comunidade de Pedras, exatamente para atestar esse cumprimento do TAC que for afirmado. Mas esse é apenas um ganho desta CPI. Nós tivemos muitos outros ganhos que serão colocados, inclusive, pelo relator geral, o deputado Marcelo, juntamente com o relato já feito por Vossa Excelência e já feito pelo deputado Adjunto Afonso. Eu não tenho dúvida alguma também, deputado Sidney, que pela firmeza do posicionamento de todos os integrantes dessa CPI, nós haveremos, dentro do leque de possibilidades de uma comissão parlamentar de inquérito, estudar as formas legais, constitucionais, regimentais, para que a gente possa responsabilizar aqueles que permitiram que nós chegássemos nesse grau altíssimo de insatisfação que estamos tendo na capital e também no interior do estado. Nós somos consumidores das telefônicas, nós somos consumidores da internet, nós mesmos temos a consciência da precariedade do serviço. Nós chegamos ao ponto, inclusive, de formalizar uma pesquisa com quase 9 mil pessoas. E veja que o doutor Durango, da Perspectiva, disse que quando ele faz uma pesquisa para ver o percentual de votos de um candidato a prefeito, ele ouve 1.000 pessoas na capital. Nós ouvimos quase 9 mil pessoas. Então, veja o grau de certeza que isso dá, de proximidade da realidade, do grau de insatisfação que quase 70% das pessoas se manifestaram. Então, acho que na próxima semana nós deveremos ter a votação, a leitura do relatório final, e eu, como presidente, estou muito, mas muito convencido de que, com o empenho seu, do deputado Marcelo, do deputado Adjunto, do deputado Luiz, do deputado Dallas,
que foi membro integrante da CPI, nós vamos dar passos importantes para chamar as empresas às suas responsabilidades. Era a minha parte, cumprimentando Vossa Excelência pela condução brilhante que deu também na relatoria da área de telefonia fixa nesta CPI. Deputado Marco Rota, deputado Marcelo Ramos, eu agradeço essa parte e eu não tenho dúvida de que, deputado Marcelo Ramos, isso que o deputado Marco Rota coloca, e Vossa Excelência anuncia aqui, deputado Tony Medeiros, do ganho da qualidade, da velocidade da telefonia móvel e da internet no município de Parintins, que eu não tenho dúvida que isso refletirá nos municípios daquela região, bem como do sinal, do rebaixamento do sinal da telefonia móvel na comunidade de Pedras. Mas quero aqui, deputado Marcelo e deputado Marco Rota, trazer uma outra informação. Muitos dos telefones nas comunidades rurais do estado do Amazonas voltaram a funcionar a partir da CPI. Telefones que não funcionavam há vários meses, deputada Conceição. Então, esse é o reflexo da atuação. Agora, deputado Marcelo e deputado Marco Rota, eu entendo também que há uma grande conquista. É a proximidade da informação que foi disponibilizada para muitos cidadãos desse estado, seja nos municípios, nas comunidades, mas aqui na cidade de Manaus, que não tinham a devida informação de como reclamar, de como cobrar, de como denunciar, de como solicitar a reparação daquele serviço e de esclarecimentos, que inclusive, senhor presidente, essa casa passou a ter conhecimento de informações importantes para que a sociedade possa também acompanhar e ser vigilante na cobrança e na qualidade dos serviços por parte das operadoras. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado e um bom dia a todos.